Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as convenções internacionais que tratam do regime jurídico do espaço aéreo e do espaço extra-atmosférico. Vamos começar falando um pouquinho sobre o espaço aéreo. É interessante a gente lembrar que até o começo do século XX, o direito internacional era bidimensional, porque ele só falava sobre questões referentes ao direito terrestre e ao direito marítimo. Foi apenas com a invenção do avião, por Santos Dumont, que o espaço aéreo começou a ser explorado e, consequentemente, passamos a ter a necessidade de uma regulamentação jurídica, incluindo, o nível e o âmbito internacional. Então, quais são, para nós hoje aqui, os princípios elementares da navegação aérea internacional? O primeiro princípio mais importante é o da soberania do Estado sobre o seu espaço aéreo, soberania total. Aqui nós não temos o princípio da passagem inocente. Então, como é que funciona? O Estado só vai, como a gente chama, Estado subjacente, só libera a sua navegação aérea mediante autorização prévia ou tratados internacionais a esse respeito, ok? Onde é livre a navegação aérea militar, civil, ela é livre em espaços que não incide nenhuma soberania estatal, como acontece no alto mar, nos polos, Nesses espaços não há soberania que incide, então a navegação aérea é livre. Sobre as normas convencionais, nós vamos nos ocupar aqui daquela norma mais importante que continua em vigor até hoje, mesmo com as suas atualizações, que é a Convenção Internacional sobre Aviação Civil, ou também chamada de Convenção de Chicago, que lá foi assinada em 1944, ou seja, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, Óbvio, como eu já comentei com vocês, obviamente essa convenção vem sendo atualizada recorrentemente, até porque as próprias aeronaves, são hoje em dia outras máquinas comparadas com aquela de 1944. Assim também com a possibilidade das distâncias que podem ser voadas, das alturas atingidas, do número de passageiros, regulamentações relacionadas a pousos, decolagens, o tráfego aéreo, tudo isso vem sendo atualizado conforme a tecnologia dessa área vai sendo avançada, Nós já sabemos que essa Convenção de Chicago substituiu uma convenção que foi assinada em Paris em 1919, que por sua vez substituiu outras convenções, mas a que nos interessa realmente para estudo é a Convenção de Chicago, que ela fala especificamente da navegação aérea civil internacional, tá certo? Então, essa convenção só é aplicada a aeronaves civis, mas ela deixa claro que as aeronaves públicas, aeronaves militares, aeronaves empregadas em serviço de alfândega, de política, só podem sobrevoar um outro estado desde que com prévia autorização deste, tá certo? Muito bem. Uma outra questão importante aqui que a convenção estipula é que tanto aeronaves civis quanto militares, mesmo com autorização de sobrevoo de outro estado, elas precisam observar algumas condições que podem ser estipuladas, São 4 condições. A primeira, cada estado, conserva o direito de exigir que a determinada aeronave que esteja passando aterre, e também prescrever determinados itinerários, a sua discricionariedade. Segunda característica, cada estado conserva o direito de restringir ou suprimir temporariamente voos sobre totalidade ou parte do seu território, quando em circunstâncias excepcionais ou um período de emergência. Aqui um exemplo excelente para a gente é o que aconteceu após o 11 de setembro, Os Estados Unidos fecharam o seu espaço aéreo. E ok, está totalmente dentro do previsto da Convenção de Chicago, neste item que eu acabei de conversar com vocês. Uma outra situação, em razão militar ou de segurança pública, pode proibir permanentemente o sobrevoo de áreas de seu território. Isso geralmente acontece em cima de bases militares, Muitas vezes o sobrevoo sobre aquelas bases é proibido, E ok, está dentro do que a Convenção prevê, E também uma outra curiosidade é que os estados podem, se assim desejarem, reservar a navegação aérea de cabotagem às suas aeronaves nacionais. Navegação aérea de cabotagem é a navegação aérea comercial,
ou seja, os voos comerciais. Isso aqui no Brasil até é uma questão que suscita vários debates, né? Porque nós sabemos que dentro do país, né, só temos companhias aéreas de capital de 51% nacional que sobrevoam. Por quê? Porque o Brasil, né, é um país que reserva a sua navegação aérea de cabotagem para aeronaves nacionais, tá? Uma medida interessante aqui é lembrarmos que a Convenção de Chicago, ela criou a Organização Internacional de Aviação Civil, que tem sede em Montreal, no Canadá, né? Essa Organização Internacional da Aviação Civil, ou a OACI, como alguns autores gostam de colocar, né, que seria a abreviação, ela é uma organização que está ali com objetivos técnicos. Então, ela desenvolve técnicas, princípios, atualiza, incrementa os transportes aéreos e até da onde vão sendo atualizadas essas questões de navegação aérea para que você possa ir atualizando a Convenção de Chicago, né? Então, é uma organização muito voltada para essas questões de pesquisa e de atualização nessa área. Com relação à nacionalidade das aeronaves, a convenção é clara ao dizer que toda aeronave tem que possuir uma nacionalidade, e apenas uma nacionalidade, né? Que vai estar determinada pelo seu registro e matrícula. Com que objetivo? Para que eu tenha um vínculo com algum estado patrial, algum estado soberano que vá se responsabilizar pela aeronave. E se for o caso, oferecer a proteção, né, o que for necessário nesse sentido, tá certo? Com relação ao sistema das 5 liberdades, geralmente esse sistema, ele suscita algumas dúvidas com relação para os alunos, né? Mas ele não é difícil. Lembram que eu falei para vocês que uma aeronave só pode sobrevoar um estado se houver uma autorização prévia ou se essa autorização for dada por um período permanente ou mais longo, através de um tratado internacional. Só que essa autorização, seja ela prévia ou advinda de tratado, ela pode acontecer em 5 planos, de 5 formas diferentes. Ou seja, o Estado não precisa autorizar todo estilo de sobrevoo. Então ele tem 5 degrauzinhos, né, que ele pode autorizar. E é o que nós chamamos das 5 liberdades. Então, nessa autorização prévia, ou nesse tratado, pode ter apenas a autorização número 1. Qual é essa autorização número 1? O sobrevoo do território, né? Ou seja, eu posso autorizar apenas que sobrevoe, né? Vou ali dizer, por exemplo, se for o caso, você pode sobrevoar, mas não sobrevoe a área X ou a área Y, né? Por questões de segurança nacional, né? E o Estado pode sobrevoar sem escalas, né? É o que a doutrina nos conta. Aí eu posso ter um grau de amizade maior com determinado estado e querer autorizar no nível 2. Nesse nível 2, eu já vou ter, obviamente, autorizado o número 1, que são autorizações cumulativas, né, obviamente. Então, eu autorizo o sobrevoo, mas, adicionalmente, também autorizo a escala técnica, ou seja, quando o pouso se faz muito necessário, não é um pouso comercial, é apenas um pouso para reparos técnicos, para reabastecer combustível, para arrumar alguma coisa que quebrou no avião, né? Só nesse sentido. Então eu tenho, nesse caso, a autorização para voo na liberdade 1 e 2. Aí, se a relação ainda é melhor ainda com outro país, eu posso autorizar a terceira liberdade, que já acumulou com a 2 e com a 3. Então, pode sobrevoar, pode fazer escala técnica e também pode desembarcar mercadorias, passageiros, correio, né, do estado da nacionalidade da aeronave, tá? Então seria o que a gente já chama de uma liberdade comercial. Então eu posso sobrevoar, tenho a escala técnica e posso desembarcar mercadorias, passageiros e malas postais do estado patrial da aeronave. Aí eu também tenho a possibilidade de permitir a escala, a liberdade quarta, né? Que vai acumular 1, 2, 3, e a quarta é qual? Eu desembarquei na liberdade terceira. Na liberdade quarta, eu vou embarcar passageiros, mercadorias e malas postais com destino ao estado patrial da aeronave, né?
Liberdade 5, que seria a mais ampla de todas, quando eu permito embarque, desembarque, de passageiro, mercadoria, mala postal, ou seja, né, de qualquer destino, né, de qualquer estado que seja membro da Convenção de Chicago, né? Então, quando, eu até coloquei aqui no material que eu mandei para vocês, a pergunta: como essas liberdades são concedidas? Através de tratados internacionais que vão ser celebrados em paralelo, né, em paralelo à Convenção de Chicago, ou através de autorizações prévias. Então, cada estado é livre para outorgar essas liberdades da forma que melhor lhe apetecer, né? Ele entender, não. E geralmente em questões diplomáticas, as relações diplomáticas entre os estados vão influenciar, né, a concessão dessas liberdades, tá bom? Com relação, gente, à segurança de tráfego aéreo, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, de tratados que foram assinados, convenções que foram assinados, quando nós começamos a ver no mundo a violência acontecer dentro do tráfego aéreo. Então, aeronaves sendo sequestradas, né, homicídios cometidos dentro de aeronaves, entre outras situações. Então, trazendo para vocês aqui alguns exemplos, né? Eu trouxe o exemplo da Convenção de Tóquio de 1963, que fala justamente sobre as infrações praticadas a bordo de uma aeronave. A Convenção de Haia de 1970 fala sobre a repressão do apoderamento ilícito de aeronaves. A Convenção de Montreal de 71 fala sobre a repressão dos atos ilícitos contra a aviação civil, e o Protocolo de Montreal de 84, que fala da proteção da navegação aérea contra ações terroristas, criminosos comuns, mas também sobre os estados, né, na prevenção de sua segurança territorial. Na realidade, essa Convenção de Montreal, ela não fala, desculpa, vou me corrigir aqui, ela não fala sobre os crimes comuns e sobre ações terroristas. Ela está falando aqui sobre os abusos que podem ser cometidos pelo próprio Estado em relação à preservação da sua segurança territorial. Ou seja, você sobrevoou sem autorização do Estado patrial e o Estado não dá nenhum aviso à terra, senão eu atiro, já vai atirando, né? Isso é considerado um abuso na proteção do território, né? Nós sabemos aqui, né, que o Brasil, ele dá, porque é um país que segue as convenções internacionais, né, ele tem que dar a ordem para que a aeronave não identificada e não autorizada, né, a sobrevoo, aterre antes de abatê-la. Tá? Então, essa Convenção de Montreal, ela se refere a esse tipo de situação, tá bom? Agora, com relação ao espaço extra-atmosférico, esse também é um espaço dentro do globo, né, dentro do nosso mundo, que passou a ter uma necessidade recente de regulamentação jurídica, porque pensem comigo, até antes dos anos 60, era um lugar que nós nem explorávamos, né? Foi apenas em 1957 que a União Soviética conseguiu lançar um primeiro satélite, né, o Sputnik, né, em órbita. E depois nós sabemos, né, que os Estados Unidos enviaram a expedição à Lua em 1969. Então, para a história, né, a gente fala que essa regulamentação jurídica, os tratados nessa área são recentes, né? É um espaço recente. Nós podemos dizer que o regime jurídico do espaço atmosférico é sempre no sentido de que esse espaço é um espaço que pertence a toda a comunidade internacional e que deve ser utilizado de forma pacífica, né? Para a pesquisa, para a exploração, mas sempre fins pacíficos e lícitos, de forma a sempre acompanhar os princípios de direito internacional público. Trouxe para vocês aqui alguns exemplos de normas, como por exemplo o Tratado sobre Espaço Exterior de 1967, que foi negociado no âmbito da ONU, tá? Entrou em vigor no mesmo ano, e que ele fala que o espaço extra-atmosférico e todos os corpos celestes são de acesso livre e eles não podem ser anexados, se apropriados por nenhuma nação, tá? E que toda investigação científica, exploração, tem que ser feito em benefício e, né, em prol de toda a comunidade internacional. Nesse mesmo tratado, os estados se abstêm, né, de todo ato lesivo, né, que possam atrapalhar a questão da administração do espaço atmosférico, se comprometem a uma ajuda mútua para os astronautas que eventualmente estiverem em uma condição de dificuldade, né?
tomarem todas as medidas para que não haja contaminação, né? Esses astronautas vão para outros planetas, para outros sistemas, sei lá, né? E quando voltam, a gente não sabe exatamente o que eles podem trazer para o nosso planeta. Então é feita toda uma preocupação em relação a isso desde 1967, né? E uma coisa interessante é que você tá afim de fazer uma excursão para a Lua, passar sua lua de mel na Lua, para ser realmente uma lua de mel, né? Será que você pode comprar sua viagem na agência de turismo da esquina da sua casa? A resposta é não, né? Por quê? Porque a própria convenção reserva que essas incursões ao espaço exterior são exclusivas do Estado, ou se for promovida por alguma organização não governamental, será uma organização que está expressamente autorizada pelo Estado, né? Sempre a gente pensando aqui no que eu acabei de falar, que existem riscos envolvidos, né? Existe essa questão das proteções devidas, né? E toda essa ideia de pensar que é para pesquisa, para o benefício da comunidade internacional, tá? De maior importância também eu tenho aqui a Convenção sobre Registro Internacional de Objetos Lançados no Espaço Exterior, de 1975, ou seja, satélites em geral, e o Tratado da Lua, de 79, que esses dois tratados deixam claro que Lua só vai ser utilizada para fins pacíficos, ninguém pode ir lá colocar arma nuclear apontada lá para o seu desafeto, tá certo? Eu não posso colocar nenhum armamento nuclear na órbita da Terra, tá? Nada que possa proporcionar destruição em massa pode ser colocado em órbita, tá? Então, ou seja, nada de utilização militar na Lua ou na órbita da Terra, tá certo? Então hoje nós terminamos nossas aulas sobre domínio público internacional e no nosso próximo vídeo vamos começar a falar sobre os meios de solução de conflitos internacionais, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau!